Fique por dentro agora do que está mitando na internet. As manias das redes sociais e os Trend Topics Web Repórter. Conectado via rede digital. O rádio é notícia, com Arquimedes de Castro. Olá, tudo bem? Estou de volta para mais uma edição do Jornal de Campina Grande. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos juntos com as manchetes dos principais jornais e portais de notícias do Brasil e da Paraíba. E começamos com a Folha de São Paulo, que destaca hoje em sua capa: no maior salto da pandemia, país perde 1.726 vidas em 24 horas. O recorde supera o anterior de 144 óbitos. Média móvel pelo quarto dia é a mais elevada. 1.274 pessoas morreram. O Brasil registrou 1.726 mortes. 1.726 mortes por Covid-19 ontem. O maior número diário de vidas perdidas de toda a pandemia de Covid-19 é o que destaca hoje, 3 de março de 2021, a Folha de São Paulo, um dos principais jornais do Brasil. Foi o maior salto de óbitos em relação ao último recorde. 144 mortos a mais do que em 25 de fevereiro, o ápice anterior. O país também teve, pelo quarto dia consecutivo, a maior média móvel de óbitos pelo vírus, 1.274. Há 41 dias acima de 1.000, a média é um recurso estatístico que busca dar uma visão melhor da evolução da doença. Anteontem, ela era de 1.223. Outro dado inédito foi contabilizado no estado de São Paulo, que documentou 468 vítimas. É o pior momento da crise em situações críticas em quase todas as regiões do país. Em Porto Alegre, com todas as UTIs ocupadas, leitos são improvisados. Os dados elevados ontem podem, em parte, ser explicados por atrasos de notificação relativos ao fim de semana. De toda forma, a última segunda-feira teve o segundo maior número de mortes para esse dia da semana durante toda a emergência. Se trata de uma evolução do quadro da pandemia. É aquela velha história, uma doença que não é tratada, ela tende a piorar. E uma doença social, porque a pandemia é uma doença social. Reparem, nós não estamos aqui falando de uma pessoa que está doente, de um indivíduo ou de um pequeno grupo de indivíduos. Não se trata disso. Se trata do mundo inteiro. Um vírus que saiu de Wuhan, na China, contaminando o mundo inteiro. Alguns países mais, outros menos. O Brasil está entre os países com maior número de vítimas, de pessoas contaminadas, e o Brasil não está entre os países que mais vacinaram até agora. A doença coletiva no Brasil, ela tem sido negada sistematicamente. Não é nem que não está havendo um combate à doença, é que a estratégia tomada pelo nosso governo foi de negar a existência do problema, e o problema foi aumentando, como toda doença, né?
Eu lembro bem da história de uma amiga que tinha um carocinho nas costas, um pequeno carocinho na pele, algo pequenininho, incomodava um pouco, coçava, tal. Nunca tomou nenhuma providência, isso foi aumentando ao ponto de se tornar um câncer e de ter sido responsável pela sua morte. Repare que, de certa forma, a doença social no Brasil ela vem aumentando sistematicamente. E o que nos ilude é que a tentativa do governo de negar a doença funciona. Porque é o argumento que chega mais fácil ao ouvido das pessoas. Ninguém quer tomar providências que exigem necessariamente restrições para uma doença que não acaba. Nessa brincadeira já vai um ano de tentativas de isolamento social, de tentativas de combate à pandemia, mas todas elas fracassadas por boicote. Um boicote sistemático de várias esferas da sociedade. E aí não adianta botar toda a culpa no presidente da República como se ele fosse o único responsável. Eu tenho a impressão que a reação do presidente da República tem muito a ver com a reação de milhares e milhões de brasileiros que pensam igualzinho a ele. E quando ele se manifesta falando sobre a pandemia, ele fala com o objetivo de fisgar a audiência e a atenção dos que querem ouvir o discurso que ele faz. Repare, talvez o animal político por trás do executivo que foi eleito pela maioria dos brasileiros fale mais alto num momento como esse. O que fazer, o que dizer para a população? É legal dizer que vai muita gente morrer, que nós estamos com um grande problema sem solução, que é preciso que todos façam sacrifícios? Ou simplesmente dizer que nós devemos enfrentar o vírus e não se isolar, não usar máscara, não ter absolutamente nenhum cuidado, porque todo mundo vai pegar e todo mundo vai morrer algum dia? Essa postura, ela de certa forma atende a uma necessidade do brasileiro médio que quer ouvir isso mesmo. E é por isso que as medidas tomadas pelos governos, elas não conseguem se manter. Um governador, um prefeito inventa de fazer um lockdown porque já não aguenta mais. E o que acontece? As pessoas se reúnem, os grupos de pressão da sociedade, fazem o seu lobby, se reúnem, vão para frente da casa do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e ficam lá fazendo um protesto, gritando, esculhambando ele. Por quê? Porque ele fez um lockdownzinho, porque no Brasil nunca teve lockdown, nunca teve. O Brasil não entrou em quarentena, o país inteiro ignorou esse mecanismo para conter o contágio. E depois que essa doença se espalha, é difícil controlar, até com vacinação. E nem com vacinação nós vamos conseguir controlar, porque ela está andando lentamente. Não tem vacina suficiente. As vacinas que nós temos não são as melhores do mercado. Nós não compramos as melhores vacinas. Não temos vacinas em quantidades suficientes. E o contágio vai aumentar progressivamente. A pergunta que muitas pessoas se fazem é: aonde isso vai parar? Qual é o limite?
Bom, eu não sei. Não sei porque não é possível mensurar qual é a capacidade do coletivo, dos brasileiros, da nação brasileira, de suportar esse estado de coisas sem atentar para a necessidade de que é preciso tomar um remédio amargo. Senhoras e senhores, o Brasil precisa de pelo menos um mês ou mais, talvez mais, com tudo trancado, com todo mundo isolado dentro de casa. E quando eu falo isso, falo com certeza, porque é isso que dizem os cientistas que estudam isso, epidemiologistas, que entendem o que é o contágio da doença, que já viram ela se espalhar no mundo inteiro, que já sabem o que vai acontecer. O futuro da pandemia no Brasil já está dado. Mesmo que começássemos agora mesmo, nesse instante, um lockdown nacional, que não vai acontecer, ainda precisaríamos de muito tempo para conseguirmos sair. E o lockdown por si só não resolve o problema. Essa é a questão complexa. O problema complexo, ele nunca tem uma solução só e nunca é uma solução fácil. E mesmo com o lockdown, precisaríamos de vacinação em massa. E vacinar um país do tamanho do Brasil dá trabalho. Não é como vacinar um paizinho pequeno. É trabalhoso vacinar o Brasil inteiro para, com vacinação, obter o que os epidemiologistas chamam de imunidade coletiva. Essa imunidade coletiva, para ser obtida, ela necessita de uma certa integração, não é? Não é apenas a ordem governamental. É preciso que os cidadãos e as cidadãs conscientes tomem atitudes conscientes para não se contaminarem, para se preservarem. E o que nós vemos, meus amigos e minhas amigas, é exatamente o contrário. É por isso que vale a pena repetir. Se o presidente da República fosse qualquer outro dos que se candidataram, nós teríamos provavelmente o mesmo problema. Por quê? Porque grande parte da população brasileira não adere a essas medidas de isolamento e acha inclusive que são desnecessárias. Tem gente ganhando dinheiro vendendo a informação de que basta tomar uns remédios, um pacotinho de remédios, que está tudo certo, está resolvido. Você não precisa usar máscara, não precisa de isolamento, não precisa de nada. É só o pacotinho de remédios. Uma trouxinha de drogas que inventaram, chamam de kit Covid, tratamento precoce. Você toma um remédio para não pegar a doença. Como se fosse possível uma coisa dessa acontecer. O único tratamento precoce para essa doença é a vacina. E uma vacina boa, viu? Porque tem vacina ruim. Tem vacina que não funciona. Tem vacina que não é muito legal. E tem as vacinas que são boas, que são mais caras e que nós não temos no Brasil. E tem uma contradição. A melhor das vacinas, a da Pfizer, é a única que tem registro definitivo no Brasil, mas não tem para vender. Não tem no posto de saúde. Esse país é um país de muitas contradições, mas essa é de admirar. Como é que a melhor vacina tem autorização definitiva para ser comercializada, vendida no Brasil, distribuída? Mas mesmo assim não tem a vacina.
Ah, mas não tem porque não querem vender? Não, o pessoal quer vender. É nós que não queremos comprar. Eis a descrição do caos. E nós não sabemos até onde isso vai. Nós estamos agora com uma manchete de 1.726 mortos em 24 horas, mas é muito provável que cheguemos a 2.000 mortos, ou até mais. Porque nós temos uma população enorme. E muita gente ainda tem que se contaminar. Muita gente ainda pode adoecer. E muita gente ainda vai morrer, infelizmente. Porque, além de ignorarmos todos os preceitos estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde, inventamos um jeito brasileiro de enfrentar a pandemia. Um jeitinho brasileiro, que não funciona, mas que atende à necessidade das pessoas de viverem suas vidas como se nada estivesse acontecendo. Esse é o principal destaque da Folha de São Paulo, que traz ainda em manchete de capa: Câmara dá aval à compra de vacina por empresas. Para Guedes, Brasil pode virar uma Venezuela. E não já virou, não? São Paulo estuda fase vermelha no estado com escolas abertas. Manter as escolas abertas é um erro absurdo, um equívoco extraordinário. O Guedes, ele é o Paulo Guedes, é o ministro da Economia, o super-ministro do governo. E ele, de forma preconceituosa, diz: o Brasil pode virar uma Venezuela. É um preconceito, uma falta de diplomacia. É um cara sem tato esse tal de Paulo Guedes. Porque um ministro da República jamais poderia dizer uma coisa dessa. Menosprezando um país vizinho, sem a menor necessidade. E ainda prevendo o que nós já somos. Na Venezuela tem 30 milhões de habitantes. Nós temos 30 milhões de miseráveis. Então nós já somos muito pior do que uma Venezuela. UTIs em 10 capitais tem mais de 90% de ocupação. Isso é muito, muito preocupante, porque o sistema hospitalar, o SUS e a rede privada no país inteiro estão caminhando para um colapso, onde não poderão atender mais ninguém e já tem fila para entrar na UTI em várias capitais brasileiras. Prestação da mansão é meia renda de Flávio e sua mulher. Manchete se dedica aqui a investigar o que está fazendo o senador Flávio Bolsonaro, que no meio dessa confusão toda ainda inventou de comprar uma mansão. É um cara meio sem noção, que faz uma coisa dessa. Primeiro porque todo mundo ia ficar sabendo, precisava ele esnobar comprando uma mansão enorme em Brasília por 6 milhões de reais e agora se descobre que a parcela é metade do salário dele e da mulher. Como é que isso vai ser pago? De onde veio esse dinheiro que o Flávio pagou à vista? Ele estava juntando num cofrinho? Interrogação. Denúncia aceita contra Lira é rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal. O STF livrou a cara do presidente da Câmara Federal e também, além do Arthur Lira, escaparam aí da investigação, da denúncia, os deputados Aguinaldo Ribeiro e Eduardo da Fonte e o senador Ciro Nogueira, todos do Partido Progressista. Decisão tomada pela segunda turma do STF, que reverteu o resultado de julgamento de 2019 e arquivou denúncia contra esses deputados. Destaque aqui
para o deputado Aguinaldo Ribeiro, do Partido Progressista da Paraíba, que agora já não é mais investigado e que, portanto, limpou aí sua ficha diante dessas acusações. Destaque ainda da Folha: nutricionista que matou pedestre vai prestar serviços. E os Estados Unidos acusam a Rússia de envenenar opositor e anunciam sanção econômica. Esses os destaques de capa da Folha de São Paulo nesse dia 3 de março. Paraíba Online. Vamos agora aos destaques, as manchetes dos portais da Paraíba. Muito bem, vamos às manchetes aqui dos portais de notícias, começando com Paraíba Online. Ministério Público da Paraíba ajuiza a ação contra a Câmara de Vereadores por contratação de servidores fantasmas. Charge do dia com o chargista campinense Fred Ozanam. Vale a pena o humor crítico de Ozanam no Paraíba Online. Acesse e veja. Paraíba recebe nesta sexta remessa de vacinas contra a Covid. Campina vacina mais de 700 idosos em drive-thru e segue campanha em pontos fixos. A vacinação está caminhando em Campina Grande e ontem o prefeito e o vice-prefeito foram acompanhar lá a vacinação. As pessoas se emocionam quando são vacinadas, as famílias se emocionam. Porque está todo mundo em pânico, né? E a vacina é vista como a tábua de salvação nesse grande naufrágio que nós nos metemos. E quando as pessoas da família veem uma pessoa idosa se vacinando, elas ficam necessariamente muito emocionadas. Essa é uma sensação sentida por muitas famílias, uma sensação de alívio muito grande, mas que demorará a chegar a todos os brasileiros, porque não tem vacina para todo mundo. Destaque de capa do portal Correio: João Pessoa espera começar a vacinar idosos com idade a partir de 60 anos neste mês de março. É bom lembrar que os mais atingidos por essa pandemia são as pessoas com idade entre 60 e 80 anos, somente os homens, que deveriam ter sido esse grupo entre 60 e 80 anos, seriam os primeiros a serem vacinados, porque é um grupo de risco. São as pessoas que mais adoecem, são as pessoas que mais morrem. E o plano de imunização nacional justamente começou vacinando os mais jovens, aí depois foi vacinar os mais idosos e por fim, agora está começando a vacinar o grupo de risco, algo absolutamente sem explicação lógica. João Pessoa espera começar a vacinar os idosos em breve. Empresas de Campina Grande oferecem 128 oportunidades de emprego. Confira os detalhes no portal Correio. Paraíba recebe mais de 56.400 doses de Coronavac. O Ministério Público suspende atendimento ao público e atos presenciais em sedes da instituição devido à pandemia. Cabedelo cria linha direta para receber denúncias de aglomerações. Serviço funcionará 24 horas. Covid-19 pode deixar sequelas graves e causar trombose, é o que alerta um especialista entrevistado pela TV Correio. Construção civil cresce na Paraíba e João Pessoa concentra 88% das novas contratações em 2020.
Esses os destaques de capa do portal Correio. Paraíba Rádio Blog. TCE julga procedentes denúncias de nepotismo e excesso de pagamentos em prefeituras paraibanas. Bruno acompanha a vacinação de idosos e diz que prefeitura faz esforço para aquisição extra de doses. Referência aqui ao prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, que, como vários prefeitos e governadores do Brasil, estão buscando alternativas para comprar vacinas, porque as que estão vindo do governo federal não são suficientes. Em defesa da causa animal, Rui, que é o deputado Rui Carneiro, deputado federal da Paraíba, garante recursos para construir o Hospital Veterinário de João Pessoa. Esses os principais destaques de capa do Paraíba Rádio Blog. No WSCom, em meio ao agravamento da pandemia, Paraíba recebe 56.400 doses de Coronavac. Ministério Público da Paraíba suspende atos presenciais. Ministério Público aponta ligação entre rachadinha de Flávio Queiroz e a mansão de 6 milhões. STF arquiva denúncia contra Aguinaldo Ribeiro e políticos do PP. Após recorde de mortes, Wellington Dias pede ação coordenada nacional contra a Covid-19. Ele diz, é urgente. Esses os destaques do WSCom. G1 Paraíba. Paraíba recebe 56 mil doses de Coronavac para iniciar vacinação de idosos de 70 anos ou mais. Estão abertas as inscrições em seleção de 160 médicos em caráter emergencial. Essas inscrições terminam hoje. Os destaques podem ser conferidos no G1 Paraíba. Vacinação para idosos a partir de 60 anos deve iniciar ainda no mês de março. O Hospital de Clínicas atinge 100% de ocupação dos leitos de UTI para Covid-19 em Campina Grande. Está lotado o Hospital das Clínicas. As vagas remanescentes para UTI e enfermaria estão no Hospital Pedro I, que é o hospital de referência em Campina para atendimento da Covid-19. O hospital ainda tem 40% de vagas, mas está com um aumento significativo da sua lotação nesse instante. Vacina contra a Covid-19 em João Pessoa. O G1 Paraíba traz os detalhes de como ser vacinado. O FPB inicia período letivo de forma remota. Polícia apreende drogas e celulares após serem arremessados em presídio. Comerciantes e passageiros da rodoviária enfrentam problemas após as chuvas. A chuva caiu muito forte em João Pessoa e inundou a rodoviária. Imagino que deve ter ficado realmente situação deplorável. Uma rodoviária que eu vi inaugurar, mas que agora já está bem velhinha, está precisando de um novo terminal na capital da Paraíba. Esses são os destaques do G1. No blog do Max Silva, o destaque é que o Senado aprova a medida provisória para a compra de vacinas por estados sem licitação. Renegociação. Empreender Paraíba realiza mutirão com descontos de até 70%. Confira quanto choveu em Campina Grande e região nas últimas horas. Tem uma matéria sobre isso aqui no blog. A Assembleia Legislativa aprova a autorização para o estado da Paraíba comprar vacina contra a Covid-19. Os prefeitos e governadores estão em campo tentando comprar vacina para dinamizar o processo de vacinação nas suas cidades, no estado. Os prefeitos que eu me refiro que estão tentando comprar, notadamente, são os prefeitos das capitais e das cidades maiores. Os prefeitos das cidades menores dependem do governo do estado, e os governadores também entraram no mercado de vacinas, porque o governo federal se recusa a, digamos assim, liderar esse processo de vacinação. Fabiana, Nelson e Bruno ainda não conversaram sobre participação na gestão.
Fabiana Gomes é vereadora, está falando sobre Nelson e Bruno. Nelson Gomes, ex-vereador, Bruno, atual prefeito. E eles ainda não teriam conversado sobre como haveria participação política na gestão. Vereador é contra fechamento de igrejas. Ele diz: liberdade de culto é essencial. O que não há dúvida, né? A liberdade de culto é garantida pela Constituição. E os garantistas precisam atentar-se para a superveniência da pandemia, da emergência sanitária, sobre as legislações que garantem direitos individuais. Pandemia é uma doença coletiva. As decisões são tomadas para proteger a coletividade. E não se trata do direito individual de rezar ou deixar de rezar na sua igreja, porque esse direito é assegurado no país já há bastante tempo, todo mundo sabe disso. O que não se quer é que as pessoas vão ficar entochadas dentro de uma igreja, se abraçando, se beijando, gritando, falando, cantando, umas encostadas nas outras e transmitindo o Covid ali coletivamente dentro da igreja. Não há sentido para que isso possa acontecer. Dá para fazer remotamente, dá para fazer pela internet, não precisa esse tipo de reunião nesse momento. Mas alguns religiosos estão defendendo isso e têm sido bem-sucedidos na defesa dessa tese. De que as igrejas não podem fechar. Porque a questão aí é a sobrevivência da igreja, não é dos fiéis. É que sem ir à igreja, os fiéis não contribuem. E sem essas contribuições, as igrejas não conseguem se manter. Então aí tem, um interesse comercial da instituição religiosa de se manter economicamente ativa, funcionando, pagando suas contas. E para isso precisa de gente lá. Por isso, esse esforço aí de sequestrar a opinião pública com o discurso de liberdade. Como se liberdade fosse algo pregado pelos pastores, pelos padres. É exatamente o contrário disso. Ainda destaque de capa do Mais PB, portal de notícias, traz em destaque: apesar de decreto, apenas 34% dos paraibanos seguem isolamento social. Olha, 34% eu estou achando muito. O ideal é que a maioria das pessoas seguissem isoladas. Algumas pessoas alegam que não podem, e não podem mesmo. Outras dizem que não querem, não estão afim, não querem seguir nenhum tipo de decreto de isolamento e são contra qualquer tipo de ação nesse sentido, porque não acreditam na existência da doença, da pandemia e seguem esse processo de negar a realidade. Seriam apenas idiotas falando sozinhos se não fossem as redes sociais que democratizaram a estupidez. Ainda no Mais PB, férias de profissionais de saúde são suspensas. Grandes sacrificados, Os grandes sacrificados da sociedade são os profissionais de saúde. Porque estão submetidos a uma carga de trabalho enorme, estressante, que só aumenta, enquanto veem o resto da sociedade ignorar o problema, fazer festa, se aglomerar e não agir de acordo com a emergência sanitária. Os médicos realmente estão desesperados. Eu tenho lido relatos desesperados de médicos que trabalham como intensivistas nas UTIs Brasil afora, que ficam sem saber o que fazer com o aumento expressivo em progressão geométrica
de pacientes que procuram os hospitais muito doentes, alguns apenas com um último sopro de vida. Número de brasileiros na extrema pobreza cresce com o fim do auxílio emergencial. Esse é outro problema enorme. Se precisamos fazer isolamento social e fechamento, não poderemos fazer sem um auxílio para as pessoas. Esse auxílio não vai sair porque ele não sai mais. Agora vem uma ajudinha de R$250 que ainda não foi nem votada, que não saiu ainda, não foi nem para o papel. Até sair do papel, repare, vai demorar um pouco. Talvez demore demais e já tem muita gente passando fome. Paraíba recebe mais de 56.400 doses de vacina. Novas vacinas devem atender público de 60 anos. Deputados federais pedem a prisão de Danilo Gentili porque ele fez um tweet. O Danilo Gentili é um apresentador de televisão, humorista, que alguns teimam em levar a sério. É estranho levar a sério um humorista, mas é nesse clima, né? Deputados federais pedindo a prisão de um humorista. Não tem o menor sentido, mas é isso que está acontecendo. João Pessoa receberá 1 milhão para o hospital veterinário, Polícia Militar é recebida a tiros no Alto do Mateus e STF arquiva denúncia contra Aguinaldo. Esses os destaques de capa do Mais PB. No blog do Márcio Rangel, o destaque é uma matéria exclusiva com Covid-19, quadro de saúde agrava e pastor da Igreja Assembleia de Deus é transferido para a UTI. Projeto de lei que facilita a compra de vacina por empresas, estados e municípios é aprovado pela Câmara dos Deputados. Paraíba recebe 56 mil doses de Coronavac. O Hospital das Clínicas de Campina Grande está lotado, 100% dos leitos ocupados por doentes. Esses os destaques de capa do blog do Márcio Rangel. O site Realidade PB traz Brasil registra 1.726 mortes, Hospital das Clínicas lotado e a Assembleia aprova por unanimidade projeto que autoriza o governo do estado a comprar vacina contra a Covid. Tudo bem, tudo bom, mas vacina que é bom não tem. Os mais ricos estão fazendo o turismo das vacinas. Compra uma passagem aérea, vai para um hotel de luxo em Dubai e lá vai ser vacinado, passar por uma bateria de testes médicos, fica lá no hotel de quarentena, depois volta para o Brasil já vacinado e tranquilo. Tem muito ricaço fazendo o turismo da vacina, que fura fila, né? Mas que é aquele direito que é inalienável para os mais ricos, o direito de furar a fila, de conseguir se imunizar primeiro que todos e de ter a garantia de que vai viver diante da pandemia. Os mais ricos já fizeram isso. Alguns estão planejando fazer. Outros ricos estão fazendo contas, porque sabem que se for depender do governo, não serão vacinados nem tão cedo. Talvez ainda nem esse ano. No Fonte 83, o destaque é para a Fiocruz. 18 estados e Distrito Federal têm ocupação de leitos de UTI acima de 80%. É o que informa a Fiocruz. Ministra do STJ mantém bloqueio de bens do ex-governador Ricardo Coutinho. A Paraíba recebeu nesta quarta lote de 56 mil vacinas. Beto Meirelles é o nomeado novo diretor da Fundac. Esses os destaques do Fonte 83. Destaques agora do Hora Agora. O portal traz Valtair Pacheco de Brito Júnior, Campina Grande, a rainha conservadora. É um artigo disponível no Hora Agora.
Campina Grande deverá ganhar a Fundação Municipal do Patrimônio Histórico. As reuniões nesse sentido já estão acontecendo. Em nota, a Prefeitura Municipal de Campina Grande desmente anúncio de cancelamento do São João de 2021. Receita recebe 438 mil declarações do imposto de renda no primeiro dia de entrega. Esses os destaques do Hora Agora. Jornal da Paraíba, as doses de vacina chegando ao país. Haverá quadrilha sim, é que diz a Associação de Grupos Juninos sobre São João de Campina Grande. Hospital de Clínicas de Campina Grande tem 100% dos leitos ocupados. Desembargador que suspendeu a produção da Abrace vai conhecer a instituição. E esses são os principais destaques de capa do Jornal da Paraíba. O programa vai ficando por aqui. Hoje com notícias muito ruins. Algumas notícias difíceis até de comentar. Mas estamos vivendo um momento muito específico, muito difícil, onde todos nós temos que fazer um esforço enorme, até de paciência, para compreender o outro que não compreende. Era o que eu tinha para hoje. O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro.